galera, beleza? E começou o primeiro podcast Papo Cabeça, onde todas as tribos se encontram. O primeiro tema é algo leve e que 99,9% das pessoas amam, o cinema. Aqui iremos dissecar alguns filmes que muitas pessoas conhecem, outros não tão famosos, mas que possuem mensagens que, se você não parar para pensar, nunca iria descobrir. Eu, Leonardo Bardini, conduzirei o Papo Cabeça de hoje e junto comigo estão Bruna Fernanda, Júlio César e Luara Xavier. Cada um de nós trouxemos um filme que nos agrada e que de alguma forma é possível extrair muito mais coisas do que vemos na tela. Fernanda, diz qual será seu filme. Assunto de meninos, Léo. Júlio. Bom, Léo, meu filme vai ser O Gladiador. Luara. O meu vai ser sobre os 50 Tons de Cinza. Bom, e eu, aproveitando o gancho do filme Animais Fantásticos de Onde Habitam, que será lançado agora dia 17 de novembro de 2016, trago esta obra que eu tive orgulho de crescer lendo e assistindo, a saga Harry Potter. Bom, acho que o primeiro ponto em que podemos tocar é a fórmula mágica que é utilizada na construção da história do bruxinho. A construção do enredo é a mesma utilizada em tantos outros filmes e livros que fazem sucesso. Você tem o personagem principal, que vive seu cotidiano monótono e triste, mas que com uma reviravolta ele descobre que está destinado a grandes coisas. Possui companheiros inseparáveis, assim como um mentor. E em meio à sua jornada, acontece um mistério, à medida que o personagem principal amadurece. Então temos grandes revelações e depois um clímax, onde somos apresentados a um grande vilão e o personagem descobre que sua missão é derrotá-lo. Ao final temos a épica batalha, onde o bem prevalece e temos a sensação de um alvorecer de dias melhores. Fim, final feliz. Bruna, Júlio e Luara, vocês conseguiram identificar esses pontos em outros filmes, além da saga Harry Potter? Bom, eu acho que, tirando a magia, que acho que é como a base da temática do Harry Potter, toda essa feitiçaria, essas coisas, voltando para o mundo, acho que real, dos desafios, do mentor, do bem vencendo o mal, acho que todo filme segue bem essa tendência. Um filme que eu assisti recentemente, que, conforme tu foi colocando os pontos, eu me lembrei, é do Carol, que ela começa com um drama pessoal e depois ela vai evoluindo ao longo do filme. E ela não tem um mentor, porque acho que não tem esse mentor, mas ela vai se desenvolvendo no decorrer do filme e meio que trava uma batalha pessoal entre ela e ela com ela mesma diante da sociedade. E você, Júlio? Bom, Léo, eu identifico vários filmes aí com relação a esses temas que você acabou citando. Um dos filmes aí seria Ghost. E outro filme legal também que eu curti bastante, são vários na verdade, né? O próprio Gladiador, que eu coloquei na pauta, a gente pode observar essas características nos filmes. Inclusive vou falar daqui a pouquinho aí sobre a superação e tal, mas acho que tem a ver esse lado mágico, não propriamente aí, na prática como o filme Harry Potter, mas no termo de superação, de bem contra o mal, acho que praticamente todos os filmes mais americanizados têm esse lado bem versus mal e o bem acaba prevalecendo. Luara? Eu também consigo identificar, principalmente no 50 Tons de Cinza, né, que eu vou falar daqui a pouquinho. Também tem um pouco disso, de ter uma história que o público se identifica e ter uma reviravolta, um clímax, acho que é meio clichê até. Vocês sabem por que esse tipo de roteiro faz tanto sucesso? Pois ele é capaz de nos cativar e criar um laço de relacionamento com o personagem. Quando vemos um personagem como o Harry em uma vida monótona e comum, nos espelhamos nele. Por mais que nossas vidas sejam agitadas, sempre nos encontramos em um período pacato em que tudo o que desejamos seja uma drástica mudança capaz de mudar nossas vidas. Outro ponto que cria identificação com o público é o abandono. Harry é um órfão, que ainda bebê teve que viver com seus detestáveis tios. A história de um bebê órfão mexe com o imaginário das pessoas. Todos, alguma vez na vida, já experimentaram a sensação de abandono, de esperar por um gesto de carinho e não receber, de se sentir sozinho para enfrentar um mundo tão fortemente cruel. Este é um ponto inicial que sensibiliza o leitor e o aproxima do protagonista.
E o processo de crescimento ao qual o jovem bruxo passa, desde a infância até quase a vida adulta, é algo importante na trama, assim como para prender o seu público. Durante sua jornada, o processo de tornar-se uma nova pessoa é repleto de desafios e escolhas. É necessário coragem, fé, ajuda, amor e outros tantos recursos para conseguir completar essa jornada com sucesso, e é sobre isso que o livro da saga retrata. Falando sobre crescimento, muitos estudiosos acreditam que o ser humano, assim como a humanidade, precisa de um trauma ou período de crise para que se reconstruam de forma positiva e aprimorada. Vocês concordam com isso? Um trauma poderia mudar positivamente uma pessoa? Bom, eu acredito que um trauma é sempre um divisor de águas. Acho que se ele pode ser positivo ou negativo, depende muito da própria pessoa. Às vezes um trauma faz com que ela se transforme, se reconstrua de uma maneira positiva, e às vezes não, às vezes, poxa, por que isso aconteceu comigo? Se eu tenho trilhado um caminho positivo e isso aconteceu comigo, acho que alguma coisa está errada. Então, sempre vai acontecer uma mudança, uma quebra, mas às vezes nem sempre é positivo. Bom, Léo, no meu caso, eu também acho que a gente passa por diversas situações nas nossas vidas, né? Inicialmente falando de mim, pessoalmente, né? Passei por algumas mudanças quando tinha 12, 13 anos. Depois, na hora que tinha 18 anos, passei por algumas mudanças. As mudanças de 12, 13 anos foram negativas. As mudanças de 18 anos foram para bem melhor do que eu era. E me tornaram uma pessoa consideravelmente melhor do que eu era quando da pré-adolescência à adolescência até chegar à fase adulta. Então, acho que é sempre bom esse impacto de realidade para que a gente possa alterar, repensar, refletir e a gente possa mudar a nossa vida, tanto para negativa quanto para positivamente. Mas acho que sempre quando você muda para positivamente, você acaba priorizando a sua vida, repensando e colocando algumas prioridades que se tornam positivas ao longo da sua carreira, ao longo da sua vida pessoal também. Eu acho que pode ser positiva sim, ou como pode ser negativa também, depende de como você lida com a situação, né? Mas não que seja algo necessário ter o trauma para mudar. Você pode acordar um dia e falar, hoje eu vou mudar. Não é necessário o trauma, mas pode acontecer sim. Outro aspecto da identificação com o público a ser levantado, por incrível que pareça, é o do inimigo. Harry é a personificação do bem e Voldemort, o mal. A certa altura do filme, e isso já não é mais nenhum spoiler, né, gente? Descobrimos que parte do garoto vive dentro do Lorde das Trevas e vice-versa. Ou seja, um completa o outro. Fazendo uma relação psicológica, Voldemort é o lado sombrio do Harry Potter. Todos nós temos uma parte a qual não queremos acessar, uma instância ameaçadora que contém aspectos vergonhosos de nós mesmos e preferimos esconder. Uma parte da psicologia, chamada junguiana, chama isso de sombra, e quanto mais a escondemos, mais forte ela fica, exercendo uma poderosa atração sobre nós mesmos, que é revelada, por exemplo, quando nos interessamos pela violência nos jornais e suas matérias sensacionalistas. Vocês conhecem esse lado sombrio que existe dentro de vocês? Vocês já se depararam com esse lado em algum momento das suas vidas? Acham que além do interesse no mórbido, existe alguma outra situação onde ela pode se manifestar? Eu acho que o melhor exemplo de quando a gente consegue ou acaba acessando esse meio que lado sombrio, acho que é justamente quando a gente briga com alguém. Porque pode passar algum tipo de ideia que normalmente a gente não teria. Ou algum tipo de coisa que, eu gosto muito daquela pessoa, mas eu briguei com ela, tenho vontade de fazer alguma coisa, não em níveis avassaladores, mas algo que eu normalmente não pensaria. Acho que isso é uma pequena manifestação desse lado sombrio, mas assim, não sei se é algo que pode causar tantos transtornos ou danos. Acho que é algo meio que momentâneo. Sim, algo que exatamente, foi bem colocado. Acho que a diferença entre alguém como Voldemort no filme acho que ele está sempre acessando o lado sombrio dele. Ele é o lado sombrio. A gente não, a gente acessa em determinados momentos e permanece ou não. Não é controlado. Isso.
No meu caso, a mesma coisa. Eu acho que é claro que eu tenho pontos negativos, assim como todo mundo, e no momento de estresse ao extremo, isso acaba refletindo. Agora, se causa algum tipo de dano, ainda não tive, digamos, não é um tipo de oportunidade, mas eu não tive aí a experiência de colocar esse lado negativo acima do positivo. Então, não deu nenhum curto-circuito, digamos assim, né? Mas a princípio eu não posso opinar tanto assim quanto com relação ao lado negativo, porque eu não tive esse tipo de experiência, né? E nem gostaria de ter futuramente. Então, eu me controlo ao máximo para que o lado sombrio não prevaleça sobre o lado clean da história. Que ele permaneça oculto, né? Exatamente. Deixa ele oculto lá, quietinho no canto dele, que é a melhor coisa. Então você sempre travando uma batalha? Sempre. Né? Eu sou assim, sempre travo uma batalha de bem contra o mal e por enquanto o bem sempre prevaleceu. Eu acredito muito no yin e yang, né? Acho que todo mundo, por mais que seja a pessoa mais boa do mundo, tem um lado ruim e a pessoa que é ruim também tem um lado bom. E às vezes acontece, né? Você fica nervoso, você acaba agindo sem pensar e acaba aparecendo esse lado mais obscuro. Mas nada que traga algum problema. Há diversas outras analogias que pode se fazer baseado nos filmes e obras do mundo mágico de Harry Potter. Mas uma que vale a pena a menção é a magia Expecto Patronum. Esta magia é conjurada toda vez que um bruxo precisa se livrar de um dementador, que é uma criatura mágica que surge para se alimentar da alma de pessoas e que para conjurar essa magia é preciso que o bruxo tenha uma lembrança extremamente feliz em sua mente. Agora, vocês sabiam que o Dementador foi a personificação encontrada pela autora J.K. Rowling para expressar o período em que sofreu de depressão? E o fato de precisar de lembranças felizes para utilizar magia era o modo como ela encarou esta doença? Pois é, existem diversas outras referências nos livros sobre a vida e experiências da autora, mas isto ficará para, quem sabe, outro podcast. E eu passo a bola da vez para a Bruna, que vai falar um pouquinho do filme dela agora. Bom, o segundo filme ao qual escolhemos analisar talvez seja um verdadeiro tapa com luva de pelica na sociedade que a gente faz parte. Não se trata de nenhum best-seller nem de uma obra bem aclamada pela crítica, mas de um filme recatado de público acanhado. Assunto de Meninas, de 2001, retrata basicamente a vida em um colégio interno feminino, no qual Mary Bedford vai parar 3 anos após a morte não superada da mãe, já que o relacionamento com o pai e a sua atual esposa anda aos tropeços. Desencadeando seu enredo sobre as vivências de Mouse, como Mary é apelidada pelas colegas de quarto Paulie e Tori, o filme segue sem linearidade. O enredo central, aparentemente sem graça e típico do cinema canadense, se ramifica pelos conflitos e problemas atemporais. Apesar dos spoilers necessários, a ideia é convidar quem já assistiu a novamente consumir a obra, munidos agora dos pontos que colocarei aqui, podendo refletir acerca do valor social do filme, não o vendo mais apenas como produto da indústria cinematográfica norte-americana. As personagens que encabeçam a obra dividem integralmente a atenção do espectador, embora partilhem o mesmo espaço e concomitantemente construam um enredo, cultuam histórias, dramas, conflitos internos e pessoais, cada uma com a sua pequena guerra interior. Leah Pohl, com a película, buscava dar visibilidade à comunidade LGBT, e introduzir o debate sobre a descoberta da sexualidade na adolescência, mas conseguiu mais e foi ainda mais longe, trazendo subtemas imersos e perpendiculares à trama central. Paulie, a personagem a quem escolhi dar ênfase, por acreditar que simplesmente rouba a cena muitas vezes, representa vertentes do comportamento humano, e não é meramente ficcional. Ditando o comportamento social, Paulie é um tipo de sensor, de termômetro, tudo pauta e se submete ao seu comportamento como referencial. Mary logo percebe isso e molda seus hábitos aos ditos de Pauline, enquanto busca sua identidade no novo grupo que passa a integrar. Em seu relacionamento com a jovem e insegura Tori,
mais se pode depreender de sua personalidade, que amavelmente foi trabalhada em segundo plano. Antes que se julgue ou conceitualize, Pauline não é homossexual. E embora tenha recaído aos estereótipos, ela apenas vive o amor por Victoria, não dependendo de contextos ou conceitos para isso. Lidando com o tema controverso e polêmico do suicídio, a autora nos coloca de frente ao dilema. Todo suicida dá sinais. Lapidado brilhantemente, inúmeras vezes, Pauline é colocada a expor seu desejo de voar para longe. Algo sutil para seu desejo de morte, e ela o faz. Para que meus olhos não vejam o golpe que vibrará, nem possa o céu ver nada para gritar. Detenho-me. Como normalmente acontece e é esperado, ninguém consegue prever quão longe ela pode ir. Abandonada pela mãe, o psicológico da personagem é inteiramente abalado, e o amor que lutou em cultivar era a única chama, seu único e fiel motivo para continuar, seja lá para onde fosse. Representa o que todos nós deveríamos ser, uma verdadeira entusiasta, questiona o sistema e acredita que a dor ensina, desde que mantenhamos o amor por algo ou alguém vivo, não importa quão difícil as coisas venham a ficar. Alheia às convenções sociais, se nega a aceitar que é preciso ser e estar entre o consenso coletivo na margem do aceitável, esteticamente aceito e aclamado. Victoria se contrapõe e emerge a convenção, a resiliência e a submissão. Não importa que isso esteja me matando. Bom, pessoal, depois de todo esse posicionamento acerca da história do filme, até que ponto vale a gente se enganar e aderir às convenções? Bom, eu acho que a autoaceitação vem primeiro de tudo. Antes da gente conseguir moldar um futuro, algo que nós queremos para o amanhã, a gente tem que aceitar o que a gente é hoje. Então, muitas vezes, que nem Pauline faz, é viver o momento, é viver o que a vida te dá naquela circunstância. Então, não se preocupar, às vezes, com o que o outro vai pensar, ou com algo que você queira para a felicidade sua, mas que é algo imposto por outra pessoa, por exemplo, pelos seus pais. Muitas das vezes você tem que ver o que é melhor para você naquele momento. É claro, isso entre muitas aspas, muitas mesmo, mas assim, é tentar levar a coisa da melhor maneira possível, sempre pensando no que é melhor para você. Bom, eu compartilho da opinião do Léo. Eu acho que a gente nasce com tantas aulas que a gente teve sobre isso na faculdade, né? A gente nasce espelhado sempre em alguém e vai crescendo espelhado sempre em alguém, mas ao longo da nossa vida a gente vai criando algumas tendências, vai criando algumas peculiaridades, algo próprio da nossa personalidade, e não dá para esconder isso durante muito tempo. Se você esconder isso durante muito tempo, isso acaba se tornando algo depressivo, algo constrangedor, algo de certo ponto decepcionante, né, para a nossa vida. Então acho que realmente a gente tem que mostrar o que a gente é desde o início, assim, desde que a gente se entenda por gente, desde que a gente quer para a nossa vida, né, independente do que isso pode causar, porque as consequências elas vão vir mais cedo ou mais tarde, né. Então o quanto antes você demonstrar, der a cara a tapa, mais cedo você vai apanhar, porque você não vai escapar de apanhar da vida. É inevitável apanhar da vida. Então, escolhe apanhar um pouquinho mais cedo ou você escolhe apanhar um pouquinho mais tarde, né? O escolher apanhar um pouquinho mais tarde, pelo que já tem demonstrado aí, por vários casos que a gente vê, é muito mais prejudicial. Você passa um longo tempo da sua vida escondendo uma coisa que você é e que na hora, num momento também crucial, isso pode ser definitivo. Ou para sua carreira, ou para sua vida pessoal, ou para sua parte de relacionamento com a sociedade. Então é importante que a gente demonstre logo de cara, e se tiver que apanhar, apanhe logo de cara, para que depois as pessoas já conheçam. Esse é fulano de tal, ele é assim e a gente tem que respeitar. Caso contrário, a gente não é amigo, a gente não faz parte do dia a dia dele, e assim vai definindo a sociedade e os grupos que tomam conta da sociedade. Eu acho que por mais que para entrar em um grupo, você tem que manter as suas peculiaridades, porque a gente é indivíduo, né? Então, cada um tem as suas manias, cada um tem o seu jeito. E não compensa você ficar mudando o seu jeito de ser, tentar ser como outra pessoa só para ser aceito, só para ser agregado a um grupo. Você tem que manter a sua individualidade porque faz parte de você, né? Não adianta você esconder quem você é só por aceitação e coisa desse tipo.
Bom, pegando um pouquinho do gancho que o Léo disse, a gente, normalmente, quando a gente nasce, independente de a gente fugir disso ou não, a gente sempre tem a vida idealizada dos nossos pais, que é o que eles querem que a gente faça. E a Victoria coloca bem isso, que existe uma vida que ela precisa viver. Aqueles sonhos idealizados e que talvez não vale a pena o custo da gente pagar para viver esses sonhos idealizados. No caso da trama, a Victoria odeia os pais, mas tenta como pode manifestar-se dentro do que julga que pode agradá-los. E por quê? Por meras e patéticas convenções sociais. Como diria Durkheim, o Estado não resume o pensamento da multidão, mas sobrepõe a esse pensamento um pensamento meditado e consequentemente diferente, tentando moldar os indivíduos. Se esse ideal coletivo manifesto nos pais de Victoria não a oprimissem demasiadamente, talvez o amor houvesse possibilidade de êxtase, mas findou ambas as personagens à infelicidade eterna. Adequar e aderir às convenções e embalagens sociais é um tipo de transgressão e violência consigo mesmo? Léo? Bom, eu acho que é. Porque quando você se oprime para agradar outro, você tem que pensar assim, que o outro está vivendo a vida dele. E você tem que viver a sua. Você vivendo a vida que a outra pessoa quer para você está deixando de ir atrás do que você gosta, ir atrás das pessoas que você ama, fazer o que você quer. Isso só vai prejudicar você mesmo. Ninguém vai tomar suas dores, ninguém vai se colocar no seu lugar muitas vezes na vida. Então, você tem que pensar antes de tudo na sua própria felicidade, no seu próprio bem-estar, para que isso não se torne algo prejudicial para você. Fazer como a Pauli é praticamente uma sentença de morte, seja ela física ou até mesmo espiritual mesmo. Concordo mais uma vez com o Léo, mas a minha resposta é um pouco mais curta. Realmente é prejudicial e não dá para você esconder por tanto tempo, como disse na resposta anterior. Não dá para que você mude a sua vida para agradar uma outra pessoa. Isso tem que ser o que é e ponto final. Eu também concordo. A gente vê direto, né, nos jornais e nessas coisas que acontece bastante com pessoas que têm uma família muito conservadora, por exemplo, e têm ideias diferentes. E aí, por medo dos pais não aceitarem, acabam até tirando a própria vida e coisas desse tipo. Então, pode ser muito prejudicial, sim. É por isso que eu digo e acredito que a gente vive numa sociedade doente. É como se estivéssemos nos portando como ratos indo direto para a boca do gato. E como diria Lord Byron, quando conquistarmos tudo o que desejamos, veremos que os prêmios não valeram os custos, a juventude desperdiçada em paixões. Mas vamos para a análise do terceiro filme. Qual é, Léo? O terceiro filme é Gladiador, que o nosso querido Júlio vai apresentar pra gente. Vai lá, Júlio. Muito bem, pessoal. O filme que eu acabei escolhendo é um clássico do cinema mundial, vencedor de 5 Oscars, inclusive um como melhor filme. Então a gente vai para algumas especificações do filme Gladiador. É um filme americano dos anos 2000, dirigido por Ridley Scott, estrelado por Russell Crowe. Tem aí um elenco recheado também de estrelas, né? Crowe interpreta um general Maximus Decimus Meridius, que é atraído pelo ambicioso filho do imperador Cômodo, mata seu pai, toma o trono e ele é reduzido a um escravo máximo que ascende através das lutas de gladiadores para se vingar, tá? Tanto da morte da sua família quanto também a morte do antigo imperador, que a princípio o adorava mais do que o próprio filho. Esse filme foi lançado em 5 de maio de 2000, ele foi um enorme sucesso de bilheteria, recebeu críticas, normalmente as críticas foram favoráveis, teve a distribuição da DreamWorks SKG somente para a América do Norte, enquanto a Universal Pictures distribuiu mundialmente. Bom, dizem as más línguas também, como curiosidade sobre o filme, e que após esse filme, após todo esse sucesso mundial,
ficou praticamente impossível trabalhar com o ator Russell Crowe, embora ele tenha feito outros filmes anteriormente ao Gladiador. Agora, vamos ao que interessa. Eu escolhi esse filme pelo fato de ser um sucesso e por ser usado como referência em superação. Como todo mundo sabe, trabalhei na rádio durante 7 anos no ramo do esporte, vi muitos treinadores no pré-jogo utilizar esse filme para acabar motivando esses jogadores, tanto em momentos de dificuldade, como já discutido aqui no nosso podcast, rumo ao time do rebaixamento, ou também na hora de disputar um título de campeonato, como também já passei por essa situação. Esse é o tipo de filme que também, para mim, é uma referência muito legal. Assistiria ele uma vez por dia, exagerando, né? Bem entre aspas também. Claro que, exageros à parte, gosto muito desse filme e parece que a história de superação, tanto do Gladiador quanto em outros filmes também, fazem parte aí da minha rotina. Então todos nós buscamos diariamente motivações, tanto para viver, trabalhar, estudar, superar dificuldades que a vida acaba nos trazendo, e pessoas que infelizmente entram em nossas vidas e não acrescentam praticamente em nada, né? Muito pelo contrário, só gostam de nos incomodar, puxar o nosso tapete, enfim. Coisa que cotidianamente a gente vê, tanto com a gente quanto com outras pessoas. É claro que você não vai pegar uma espada e sair matando todo mundo, né? Até porque não dá pra, às vezes dá vontade, mas não dá pra fazer isso toda vez. Ainda é crime, né? E o filme Gladiador faz parte de muitas passagens na minha vida, desde o momento que ele foi lançado nos anos 2000. Então depois de trabalhar e ver que o filme é uma referência, não teve como eu desprezá-lo, de colocar o filme aqui na pauta, de colocar o filme aqui no nosso podcast, né? E espero que quem esteja nos ouvindo nesse instante também leve o pensamento desse filme, além de mais uma produção americana. Acho que dá para irmos além das expectativas e deixar de lado para os mais críticos de cultura, né? Tirando sempre o lado bacana e positivo dos filmes, acabamos amenizando o nosso lado crítico para tirarmos proveito das coisas boas. E é isso que eu quero e procuro achar no filme. Ser crítico é importante, sim, para a nossa vida, principalmente no âmbito político, mas aprender a pensar os melhores momentos, as melhores coisas de cada situação, é melhor ainda para que possamos, assim como no filme, superar as dificuldades e alcançar nossos objetivos, né? E eu quero saber de vocês se realmente a superação faz parte da vida de vocês, se a superação realmente faz a diferença no nosso dia a dia, superar as dificuldades da vida, superar as dificuldades aí do nosso trabalho. Isso é uma rotina para a gente, né? Eu queria saber qual a importância da superação na vida de cada um de vocês. Léo. Bom, puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, futuros jornalistas e comunicadores oficiais, superação é algo que a gente tem que fazer todo dia na nossa profissão. Porque amanhã ou depois vai chegar alguém que vai ser melhor que você, vai ser seu concorrente. Então, assim, levando um pouco para o lado profissional, você tem que se superar cada dia mais. Você pode estar no auge, você não pode relaxar, você não pode baixar a guarda, você precisa se superar. É claro, se superar de uma maneira positiva, não passando por cima de outras pessoas. Porque tem muita gente que acha que superação é manipular, subjugar, é usar outras pessoas para benefício próprio. Não, superação é quando você faz isso para ser algo, ou uma pessoa melhor, ou ter um pensamento melhor, ou fazer até mesmo o ambiente à sua volta algo melhor. Então, assim, e saindo um pouco da parte profissional e indo para a parte pessoal, quando você faz algo que você gosta, por exemplo, a Bruna gosta muito de gastronomia. Ela é vegana, então ela consegue, vamos dizer assim, futuramente, criar um prato gastronômico vegano que é sucesso no mundo inteiro. Talvez ela não ganhe o tostão com isso, mas ela conseguiu fazer isso. Então ela se superou de forma pessoal positiva. Isso já é algo assim, extremamente fantástico. Então acho que todo dia a gente está se superando, seja pessoal ou profissional. Para você, Bruna. Bom, até aproveitar o gancho do Léo, assim, acho que a maior superação que eu poderia dizer, já que falando desse negócio de gastronomia, foi quando, depois de várias tentativas, que a base da superação é justamente isso, não desistir. Na primeira vez pode dar errado, na segunda pode continuar dando errado, na terceira, na quarta, mas um momento vai dar certo, ou talvez vai ficar um pouco melhor do que ficou antes. É um exemplo até do prato que o Léo falou, não é mundialmente conhecido ainda, brincadeira, mas assim, um prato que eu consegui fazer, acho que foi uma superação, foi quando eu fiz meu primeiro pão vegano, assim, tipo, uma receita autoral. E, tipo, apesar de eu não ter, acho que eu repliquei ele umas 2 vezes,
apesar de eu não ter feito sempre, acho que é o melhor exemplo de superação que eu tenho. Agora, voltando na parte profissional, eu acho que é o que o Léo falou, nossa profissão é superação todo dia. Hoje, a matéria que eu assinei no jornal impresso, amanhã vai estar jogado na rua. Se eu não fizer nada hoje, eu não sou ninguém. Ontem eu tinha uma matéria assinada no jornal, hoje eu não sei nem se eu ainda tenho emprego. Não sei se a minha matéria vai ser publicada, então acho que todo dia eu tenho que fazer um pouco melhor do que eu fiz ontem. Isso também não é só no trabalho, pode ser na vida, em tudo. E aí, Luara, superação pra você? Eu acho que superação também tem que ser do dia a dia. Você tá fazendo uma dieta, aí você tem a escolha ali, né? Você tem que se superar. Tipo, hoje eu consegui comer bem, consegui malhar bem. Aí amanhã é outro dia, né? Amanhã a gente tem que tentar de novo. Vale pra dieta, vale pra um relacionamento, que às vezes acabou, né? Você tem que superar. Mas acho que vale pra tudo na vida. Eu toco violão também, então, tipo, no começo tinha dificuldade. Aí você vai tentando cada vez mais e vai pegando jeito. Então, acho que superação vai pra todos os lados, né? Todo dia como a primeira vez. Sim. Acho que é isso. É, bem isso mesmo. Tá aí, Léo. Aí a parte aí do filme Gladiador e #superação. Beleza, então. Terminamos com Gladiador. E agora chegou a vez da Luara. 50 tons de cinza. Vai, Luara, com você. A cara da Bruna foi a melhor. I died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I've loved you for 1,000 years. Bom, 50 tons de cinza fala bastante, né, desse lado meio pervertido que todo mundo tem, mas eu vou pegar um gancho diferenciado. Então, no filme 50 Tons de Cinza também acontece a questão da identificação do público, que o Léo falou lá no começo. A Anastasia Steele é uma jovem estudante de literatura, tímida e virgem aos seus 22 anos, que encontra um homem perfeito, bonito, sedutor, bem-sucedido, que a proporciona experiências inigualáveis. Ao contrário do que muitos pensam, o filme traz uma trama que vai além das aventuras de Grey e Anna no Quarto Vermelho. Ao decorrer da saga de livros que dão base para os filmes, que por enquanto só foi lançado o primeiro, E.L. James, a autora, conta a história do Cel Christian Grey, que era filho biológico de uma garota de programa. Foi adotado quando criança e, além disso, na sua adolescência foi abusado por uma amiga de sua mãe adotiva. Os efeitos do abuso sexual podem variar de pessoa para pessoa. Algumas não ficam com nenhum tipo de trauma, já outras ficam com problemas psicológicos e necessitam de acompanhamento de um especialista por anos. Esse trauma vivido por Grey, quando mais novo, pode ser um dos principais motivos pelo seu gosto pelo sadomasoquismo, o prazer na dor. Quem assistiu ao filme ou leu a saga de livros, sabe também que Christian não gosta de ser tocado, por ter lembranças de sua fase obscura da vida. Ele ainda tem diversas marcas de queimaduras de cigarros espalhadas pelo corpo, causadas por sua mãe biológica, que também era viciada em drogas. E por trás de sua aparência de homem seguro e confiante, vive um garotinho que ainda sente o drama de uma infância e de uma adolescência conturbadas. Realmente é um tema muito delicado de ser abordado, não é mesmo, pessoal? Vocês tinham conhecimento sobre esse assunto ter sido abordado nos 50 Tons de Cinza? Bom, não, porque assim, eu fiquei conhecendo dos livros pelo sucesso do filme. E no filme, pelo menos, eu não assisti, não posso julgar. Mas pelo consenso coletivo das pessoas, o Quarto Vermelho, o sadomasoquismo do Grey e tudo mais. Não focaram tanto, na película eu não sei, mas no comentário do público, não focaram tanto nesse lado da trajetória do Grey, mas no sexismo do filme. Então eu particularmente não conhecia. Eu confesso que também não conhecia, não. Realmente, na verdade, eu comecei a conhecer a história por você, porque eu também não assisti o filme. A interferência de quando ele era criança para essa fase pode ter interferido, sim. A gente não tem como julgar a pessoa quando a pessoa muda, né? Então, às vezes a pessoa cria uma tendência justamente pelo passado que ela teve, né? E assim
pelo que dá para perceber com o Christian Grey, né? E isso acaba refletindo em outras pessoas também, né? E eu acho que não é uma coisa positiva. A realidade é essa, não é uma coisa positiva. Brincadeiras à parte, eu acho que pegando o Christian Grey como se fosse uma pessoa assim, tirando do filme, é uma história triste. Essa é a minha opinião, Luara. Sim. E todo mundo via só a parte do sexo. Tocou no assunto no começo, dos traumas. O caso do Grey é exatamente um perfeito exemplo de uma reconstrução não aprimorada, não melhorada. Ele teve um trauma, ele não se reconstruiu bem, ele usou o trauma dele para se reconstruir, vamos dizer assim, entre aspas, de uma maneira negativa. Gente, eu não tenho trauma, tá? Mas vamos nessa. É negativa. Eu gosto de uma violência. Eu posso as coisas assim da da hora. Negativo. Gente, eu acho que vai de Luara, pessoa por por quê? pessoa. Porque, Tem assim, gente que gosta de um sexo mais violento, porque né? o sadomasoquismo... Quem assiste... Tirem as crianças da sala. Momento polêmico agora! O sado... Só ouçam esse podcast após as 10 horas. Exatamente. Olha, quem gosta do sadomasoquismo, não é meu caso, mas eu pesquisei muito sobre o assunto já antes dos 50 tons de cinza. Odiou o filme. Por quê? Eles passam uma definição do sadomaso como algo ruim, do início quase que pro fim para Anastácia. E é algo que não é verdade. O sadomasoquismo é algo prazeroso para os dois lados. Então, se você for analisar como muitas pessoas analisaram, o começo do relacionamento do Grey com a Anastácia é um relacionamento abusivo, violento, que poderia trazer, não só poderia, como trouxe, traumas também para Anastácia. Mas que ela conseguiu, de certa forma, mudar o Grey, deixar ele uma pessoa melhor, coisa e tal. Isso é um ponto perigoso. Por quê? No livro, talvez a construção disso tudo tenha sido diferente, que não passa essa impressão. No filme, isso reforça algo que muitas classes sociais, principalmente o feminismo, tem combatido, que é o dos relacionamentos abusivos. Você fazer com que uma pessoa, uma mulher que vive um relacionamento abusivo, com esse filme acreditar que ela consegue mudar o marido dela, é algo ruim. Porque na realidade você não muda uma pessoa dessa maneira. Uma pessoa que vive num relacionamento abusivo, uma mulher, um homem, seja o que for, tende a continuar sendo abusada. Ela não vai nem transformar aquela pessoa, o abusador, uma pessoa melhor, nem virar o jogo. Até porque se ela virar o jogo, ela passa a ser o abusador e o outro abusado. Ou seja, eles por eles mesmos. Então, assim, a polêmica em torno do filme foi isso. Talvez a retratação com que ele foi feito, talvez a má adaptação do livro. Eu vi alguns pedaços, não me interessei pelo filme, então não posso opinar mais além disso, do que eu pesquisei, do que eu conheço. Mas assim, dá pra melhorar. E tá pra vir o segundo filme, quem sabe eles consertem os erros do primeiro e aprimorem ainda mais. E tornem a história realmente algo mais interessante. Alguém que teve acesso à visão do Grey, dizem que é bem interessante pra esse contraponto que teve no filme. Quando você diz acesso à visão do Grey, como assim? Porque tem um livro que retrata a visão do Grey, porque no filme, na trilogia, né? Na trilogia é a visão da Anastácia sobre o relacionamento dela com o Grey. Na visão do Grey, eu não cheguei a ler, mas eu li resenhas e tudo mais. É basicamente a mesma história, só que ele vai contando as sensações dele durante o relacionamento. Que no começo, como vou falar daqui a pouco, né? Ele é muito fechado, assim, para sentimentos. Então, ele só via mesmo a parte trash do negócio, assim. É como se fosse uma explicação do comportamento dele? Explicação do comportamento dele e das sensações que ele teve. Não conta mais, assim, sobre a história em si. É mais a visão mesmo, da mesma história que já foi contada nos outros livros. Fora isso, o fato dele ter tido decepções com pessoas próximas quando mais jovem fez com que ele tenha dificuldade de criar laços emotivos. As relações que ele mantinha com as mulheres era de dominador submissa e fazia até mesmo contratos nos quais as mulheres tinham que jurar confidencialidade sobre suas relações,
ter cuidados especiais com o corpo, como malhar, se depilar, cuidados com a saúde e prevenção de gravidez. Mesmo parecendo durão, ele se demonstra muitas vezes com sinais de fragilidade e carência, devido a toda aquela falta de atenção que ele não recebeu, né, na infância, a fase de formação do ser humano, né? Até que ele conhece a Anastácia, mas eu vou parando por aqui, né, para não dar spoilers para quem ainda não assistiu a série. É o sinal de encerramento. Isso foi um sinal de encerramento aqui do nosso podcast. Então, assim, se você gostou, esse é o nosso Papo Cabeça, ele tá chegando ao fim. Eu gostaria de acrescentar o seguinte: pessoal que tá ouvindo esse pod, assistam os filmes que a gente falou aqui. Se você já assistiu uma vez, assiste de novo, mas dessa vez tentando enxergar os pontos que a gente apresentou, porque a gente pode falar aqui por 5 horas se deixar. Mas você precisa ter a sua opinião própria, você precisa ter sua crítica. O que a gente faz aqui é para construir um pensamento diferente, acrescentar alguma coisa para vocês. Vocês saírem desse pod, terminarem, desligarem ele com uma dúvida ou com uma indagação a mais, que vocês tenham a empolgação de procurar o saber, o procurar desenvolver, evoluir, não é mesmo? Como a gente já citou aqui, evoluir mais um pouquinho. Então eu acho que é isso. Ficamos por aqui. Esse foi o Papo Cabeça, onde todas as tribos se unem, e até mais. Quando mais novo, pode ser um dos principais motivos pelo seu gosto pelo sadomasoquismo, o prazer na dor. Sadomasoquismo. Vai ter que fazer um meme disso aí. Não fala errado de novo que eu vou fazer um meme. Sadomasoquismo. Errou! Gente, sadomasoquismo, não tá certo? Sadomasoquismo. Ninguém acertou! Sadomasoquismo. Verdade. Nossa. Ele é masoquista, gente. Ai, que delícia! Isso aí. É masoquista, gente. Ficou demais isso daí. Sadomasoquismo. Tô com Ok. Fala. Esse trauma vivido por Gray, quando mais novo, pode ser um dos principais motivos pelo seu gosto pelo sadomasoquismo. Foi mais uns 10 minutos, né? Sadomasoquismo. Nossa, eu escrevi errado. Você escreveu, cadê onde tá aqui? Sadomasoquismo. Mas tá escrito certo. Tá certo! Pera. Sadomasoquismo. Pera. Sadomasoquismo. Aê. O prazer na dor. Gente, para! Que loucura! Vai ter que cortar de novo, agora eu vou errar de novo, cara. Não,